A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado, para mais um dia de estudos, para mais um dia, de reflexões a respeito da doutrina espírita. E hoje nós estamos aqui com a presença muito especial, nossa querida Viviane Bianchetti, a Vivi, e ela vai falar para a gente sobre o tema Os Vícios, a Violência e o Amor. É um tema importante para a gente refletir, para a gente repensar nas nossas vidas, principalmente essa questão do vício, que a gente tem visto tantas famílias enfrentando, tantos problemas, a questão da violência tão frequente, tão presente no mundo de hoje, mas o antídoto para tudo isso, que é o amor. Então vamos acompanhar hoje no nosso programa Seara Espírita. Mas convido vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida, agradecemos a oportunidade reencarnatória. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor nos direciona dia após dia. E se pudermos rogar algo, rogamos o Teu amparo, o Teu auxílio, para vencermos nossas más tendências, vencermos o orgulho, vencermos o egoísmo e trabalharmos, Senhor, na construção de um mundo melhor, onde haja paz, amor, fraternidade, solidariedade. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Vamos começar nosso bate-papo com a Viviane Garcia, ela que é da Aliança Municipal Espírita, está começando um trabalho muito bacana lá sobre a questão do alcoolismo. Depois a gente entra um pouquinho nesse assunto para divulgar, aproveitar para divulgar, E hoje a gente vai falar sobre os vícios, a violência e o amor. Criamos hoje, Vivi, uma divisão, uma diferença, principalmente nas redes sociais, então a coisa é mais acirrada ainda, Nós e os viciados, nós e os criminosos, ou seja, a gente faz uma separação da sociedade daquilo que nós achamos certo e daquilo que a gente acha errado, feio, ruim, A gente cria um muro que divide aí essas circunstâncias. E Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: perante Deus, são iguais todos os homens? E eu gostaria que você falasse para nós, qual que é a resposta que os espíritos nos trazem e que reflexão que a gente pode fazer sobre isso. Um bom dia para você, Vivi. Bom dia, Melissa. Bom dia, senhores ouvintes, Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que na verdade a gente quer que esteja longe de nós, mas que ao longo aqui da nossa conversa a gente vai perceber que ele muitas vezes está na nossa intimidade. Respondendo aí a sua pergunta, os espíritos respondem que sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus vê suas leis para todos. Então, o que nós podemos observar com essa resposta? A doutrina espírita nos ensina que todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. Somos espíritos, fomos criados iguais, simples e ignorantes, com o mesmo destino, a felicidade, sem exceção. Todos nós. Mas para chegar até esse destino, nós temos aí uma trajetória, uma evolução, um caminho a seguir. E cada um de nós vai fazendo as suas escolhas ao longo desse caminho, com o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes cometemos erros, como os nossos irmãos que hoje estão mergulhados no vício, nossos irmãos que cometeram crimes que aos nossos olhos são dolorosos, são muitas vezes atrozes, mas todos eles, assim como nós que também cometemos os nossos erros todos os dias e cometemos já erros gravíssimos nas nossas experiências anteriores, devido aí à reencarnação, todos nós chegaremos à felicidade. A lei de Deus é igual para todos. Isso nos dá um alento e uma alegria, Só se nós estamos tristes hoje, infelizes hoje, sofrendo hoje,
Sabemos que um dia isso vai passar e que essa nossa destinação realmente é a felicidade e que muito depende de nós, né? E aí Santo Agostinho também, né, nos fala que nós estamos num mundo que serve de exílio a espíritos rebeldes às leis divinas, né? Ou seja, que seria um exílio para esses espíritos que são contrários às leis divinas, espíritos rebeldes. E aí eu tenho até medo de te perguntar, Vivi, quem são esses espíritos rebeldes aí que pululam, né, que habitam o nosso planeta? Nossa, Eu sabia. Doutrina espírita também nos ensina, todos os mundos evoluem, né? Então a Terra também é um planeta em evolução. E nós também estamos evoluindo. Então todos nós que estamos aqui hoje, né, reencarnados, estamos mais ou menos no mesmo estágio de evolução. Alguns, né, em um determinado estágio, outros em outro, mas mais ou menos no mesmo estágio. E aí nós vamos observar o quê? Nossas atitudes, muitas vezes elas são infelizes. E quando nós condenamos os nossos irmãos que às vezes cometem aí crimes bárbaros, né, diversas situações, eles têm seus equívocos, com certeza, e vão prestar contas diante desses erros cometidos. Mas podemos observar que muitas vezes nós também temos atitudes infelizes, que às vezes não nos levam às prisões, mas que perante Deus, né, também são, não vamos dizer condenáveis, né, mas perante a nossa própria consciência é condenável. Vou citar aqui alguns exemplos para a gente refletir, né? Nós podemos, há pouco tempo atrás, nós observamos, por exemplo, o caso daquele jornalista, né, o Boechat, as pessoas filmando enquanto ele estava lá, né, desencarnando. Olha que situação infeliz. E uma única pessoa foi capaz de ir lá tentar ajudá-lo, tentar socorrer. Pessoas, a gente ouviu falar, né, próximo aqui à nossa cidade, que criaram grupos de WhatsApp para quando acontecerem acidentes na estrada, né, com caminhões e terem cargas, as pessoas irem lá e saquear a carga. E se nós formos analisar, são todas pessoas que, entre aspas, se consideram pessoas de bem. Né? Podemos observar aí, há pouco tempo atrás, as pessoas devem se recordar, a greve dos caminhoneiros. Qual foi a atitude de muitos de nós? Né, ir logo para a fila de abastecimento para poder reservar a sua gasolina, né, para não ficar sem combustível. Mas e se alguém necessitasse daquela gasolina para levar alguém para um hospital, uma emergência? A gente não pensou no outro. As pessoas estocando alimentos, estocando gás como se fosse consumir o gás de um dia para o outro. Então olha quantas atitudes infelizes que muitas vezes a gente tem. E muitos de nós, muitas vezes, não faz o mal, mas também não nos preocupamos em fazer o bem. A gente vai só vivendo a nossa vida, né, egoísta, sem se preocupar com o outro. Então são questões assim que a gente tem que refletir. E uma coisa muito séria que a gente tem visto no momento é a questão das armas, não é? Hoje, principalmente no nosso país, a gente vive esse grande dilema de liberar aí, né, as pessoas tenham em casa as suas armas. Será que a gente realmente precisa disso? E será que qual é a nossa verdadeira intenção com isso? E será que é isso que Jesus quer? É verdade, realmente é uma reflexão profunda e um problema grave, né, que a gente pede para que o Brasil, os nossos governantes, consigam encaminhar da melhor forma possível em prol do coletivo e da pacificação, né, que a situação seja encaminhada realmente da melhor forma possível. Agora, Vivi, existem diversos tipos de vícios, né? Tanto os morais quanto vícios físicos, né? Assim, de uso de entorpecentes e tal. Então, você poderia falar um pouquinho mais para nós sobre esses vícios? A gente, lógico, são muitos os vícios que a gente tem, né, no nosso dia a dia. A gente pode citar alguns. Vamos pegar um pouquinho aí os vícios morais primeiro. Fofoca, né, o consumismo hoje em dia, né, exacerbado. Fofoca, por exemplo, né? Quem de nós de vez em quando não fala do outro? Mas olha que atitude infeliz a nossa. E muitas vezes esse hábito, na verdade, ele vira um vício. A gente vive mais a vida do outro do que a nossa. E normalmente, quando vamos comentar de alguém, a nossa intenção é prejudicar.
é o mal. Não estamos querendo ajudar. Quando a gente perde tempo ou ficando na porta da nossa casa ou nas redes sociais falando mal do outro, nós queremos que a vida dele de alguma forma seja prejudicada. E o estrago, ele pode ser muito grande. Hoje a gente vê casos aí até de suicídio, olha que tristeza, sim, né? Sim. Olha o que uma palavra nossa pode causar. Né? O consumismo excessivo hoje que a gente vê, onde a gente na verdade está buscando fora aquilo que está faltando dentro da gente, porque a gente não está conseguindo se encontrar. Então, nunca estamos satisfeitos, e aí vamos comprando e continuamos infelizes, não é? A aparência física hoje virou uma obsessão para muitos de nós. E aí nos alimentamos mal, ou então nos alimentamos excessivamente, ou então fazemos exercícios físicos exageradamente, de forma a prejudicar nosso corpo, tomamos diversos tipos de remédio, né, que muitas vezes vão só nos deixar mais mal do que bem. Sem contar as intervenções estéticas que muitas vezes matam, inclusive, né, dependendo da situação. E a gente tem visto muito isso no noticiário, né? O celular, né? O celular hoje virou um vício para a grande maioria de nós, né? Não conseguimos mais viver sem ele, né? E as crianças hoje devem falar assim, como as pessoas viviam antigamente, é verdade, porque não conseguimos mais. E na verdade ficamos ali só passando o dedinho na tela. Muitas vezes ficamos o dia inteiro só passando o dedinho na tela, né? Mentira. Quantas vezes a mentira não vira um hábito em nossas vidas e a gente nem se dá conta, não é? E aí mentimos para os outros, mas mentimos principalmente para a gente, né? Porque só vai nos prejudicar, nos fazer mal. E entramos aí também na questão e vários outros tipos, lógico, né? E entrando aí na questão das drogas legais e ilegais, né? Drogas legais, o álcool, o cigarro, drogas ilegais, a maconha, a cocaína e o crack, tão destruidor, tão devastador, né? E que está destruindo tantas vidas. A gente conversando um pouquinho aqui antes de começar o programa, nós nos lembramos do MGTV, essa semana passou uma matéria, onde mostrava o alto índice de crack, de consumo de crack em Barbacena. E que triste ver nossos jovens, ver nossos filhos, sobrinhos, nossos vizinhos destruindo as suas vidas com o crack. É verdade, é verdade. Realmente é algo que a gente precisa trabalhar mais, né? Principalmente com os jovens na prevenção, né? Para que não ingressem, porque depois que iniciam o uso dos entorpecentes, sair, recuperar é muito mais difícil, né? É um trabalho muito mais doloroso. Agora, essas questões das drogas legais que você traz, Viviane, ou seja, o que é permitido se utilizar, né, o que não é crime se utilizar, como álcool, cigarro, ou seja, as pessoas podem consumir. Claro, questão do álcool, não pode ingerir álcool e dirigir, tem algumas restrições, a questão dos menores, né? Mas, enfim, fala pra gente um pouquinho sobre essa questão dessas drogas consideradas legais. Nada legais, né? Falou tudo. Pois é, olha que absurdo, né? Nós chegarmos ao ponto de considerarmos algum tipo de droga algo que destrói vidas legal. Né? E aí nós vamos falar aqui, começando pelo álcool, né? Porque o álcool hoje é como se fosse obrigatório que para se divertir precisa beber, precisa utilizar o álcool. As pessoas não conseguem mais se divertir sem beber. E a questão do álcool é muito séria, porque é de fácil obtenção, você encontra em qualquer lugar, em qualquer esquina, não é? Existe do barato ao mais caro. Aquela cachaça, aquela pinga lá, que custa uma ninharia, até o uísque mais caro, né? Qualquer outro tipo de bebida. E existe de todos os sabores para todos os gostos, não? Então, na verdade, ela realmente chega a todas as pessoas. Ela está em todos os lugares, existe para todos os paladares e para todos os bolsos. Mas uma coisinha complicada é que hoje a gente vê que os pais já bebem com seus filhos. E olha que coisa triste. Aí fala assim, meu filho tá bebendo comigo. Não,
Isso é muito infeliz, não é? Porque você não sabe as tendências daquele espírito. Eu costumo dizer que somos espíritos antigos e ao mesmo tempo novos, né? Antigos porque já temos uma longa caminhada, uma longa experiência através das nossas reencarnações. Novos porque ainda temos uma longa caminhada pela frente, de muito aprendizado ainda pela frente. E já temos nossas tendências. Então, nós não conhecemos, não recordamos, né, pelo menos, quais são as tendências daquele espírito que está caminhando conosco. E se meu filho já teve dificuldades em outras reencarnações com o álcool? Então, eu o incentivo novamente. E aí, quando ele chega à fase adulta e a vida dele se torna um desastre, eu o culpo. Mas não, a culpa muitas vezes ela está em mim. Não é? E é interessante que hoje o álcool ele é utilizado por diversos motivos. Se a gente está triste, vai beber. Se está feliz, vai beber. Se está com raiva, vai beber. Se quer comemorar alguma coisa, vai beber. Então ele se tornou realmente uma desculpa. Mas o álcool hoje mata mais do que qualquer doença. E por quê? Porque a gente não pode se esquecer que além das doenças que ele traz, existem os acidentes, existem os homicídios, os altos casos de feminicídio que a gente tem visto e suicídios por causa do álcool. Então ele mata mais do que qualquer doença. E transformam as pessoas em trapos. Né? As pessoas se transformam quando bebem e elas não se dão conta disso. E elas se transformam. E aí o que acontece? A sociedade ela não dá conta. Não é muitas vezes porque não quer. A sociedade, a família não é porque não quer, é porque não está dando conta mais. Porque a pessoa às vezes se torna agressiva. Ou então a pessoa ela assume comportamentos muito absurdos, não é? E aí as pessoas elas preferem, por não dar conta mais, se afastar. Mas a gente vê que aí é um grande destruidor de famílias e principalmente daquele espírito naquele momento, não é? É verdade. E quando a gente fala do cigarro, né, muita gente fala assim, né, eu vou continuar fumando porque eu vou morrer mesmo, né? Mas vai morrer sem ar, vai morrer, né? De uma forma bem dolorosa, né? Mas é um vício muito sério, não é? E mata. Também traz vários tipos de doenças e muitas vezes é porta de entrada tanto o cigarro quanto o álcool para outros vícios. E um fato muito interessante que pesquisando, né, sobre o tema, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas, muitas vezes, elas já comiam aquela ração miserável, né? Eram desnutridas, uma ração que não tinha nada de proteína, nada que as ajudasse, né, vamos dizer assim, a ficar bem. Mas elas muitas vezes, inclusive mães, preferiam trocar a ração por cigarro, para a gente ver o quanto o vício é sério e a gente muitas vezes não se dá conta. É verdade, realmente. Agora, por que uma pessoa, Viviane, né, de tudo isso que você falou pra gente, por que uma pessoa ela começa a usar drogas, né? Se é algo que vai fazer tão mal, que a gente sabe que vai fazer tão mal, antigamente podia falar que não tinha essa instrução, que não era tão divulgado, né? Mas hoje a gente vê tantos projetos, tantas pessoas, a mídia falando, né, das consequências das drogas. Por que as pessoas ainda buscam as drogas, né? Já que ninguém em sã consciência iria querer algo de ruim para si próprio, né? Melissa, muitas vezes a gente tem o hábito de rotular, né? Então, os rotulamos de vagabundos, de maconheiros, não é? Uma série de situações. Mas nós não conhecemos a intimidade daquele espírito. Da mesma forma que nós temos os nossos conflitos íntimos, e não são poucos, eles também com certeza têm. E aí a gente vai observar várias situações que podem levar esses espíritos, né, esses nossos irmãos ao uso das drogas, né? Os conflitos familiares, que hoje nós observamos aí que são muitos, né? E a nossa sociedade hoje vive um problema muito sério. As crianças hoje, com 6 meses de idade, um grande número delas estão em creches, não estão no colo da mãe, onde elas deveriam estar. E muitas vezes elas passam a sua vida inteira assim,
creche, pré-escolar, as escolas de período integral, que com certeza a educação é muito importante, mas sentindo falta daquele calor e aquele amor, né, da mãe, do pai, aquele afeto familiar. E aí, quando chega a juventude, começam aqueles conflitos muito grandes. Muitas pessoas devem ter visto esses dias, né, poucos dias atrás, no Facebook, vou me permitir citar, né, uma jovem que estava puxando os cabelos da mãe porque queria ir numa festa. Mas aí eu me pergunto, é lógico, é uma cena muito triste, absurda, mas eu me pergunto, será que foi culpa só dessa jovem? Porque para ela chegar a esse ponto, esses pais com certeza em algum momento falharam na educação dessa jovem. Ela chegava a puxar o cabelo da mãe para ir numa festa, olha que ato infeliz, não é? Mas esse equívoco não foi desse momento, esse equívoco está um pouco antes, um pouco lá atrás. Então, os pais hoje, é necessário que percebam o quanto a presença deles é importante, porque aí depois vão visitar os filhos, né? Seja no presídio, sejam em outros lugares. Nós fazemos a visita religiosa, né, pela AME, aí no presídio aqui da cidade de Barbacena, e eu falo que minha maior tristeza é quando eu chego lá e vejo aqueles inúmeros jovens de 18, 19 anos, 20 anos. E eu falo, gente, o que a gente pode ver na verdade é que agora eles foram presos. Mas essa dificuldade da droga, ela já existia antes, com 17, com 16, com 14, com 12, ela já existia antes. E muitas vezes os pais não acompanharam, né, para evitar que essa situação acontecesse. Mas existe também aí a curiosidade, não é? Somos espíritos imaturos. E aí, muitas vezes, né, por uma curiosidade ruim, aí vai lá e experimenta a primeira vez. E como não sabemos quais são as nossas fraquezas, aí muitas vezes dali já não tem mais jeito, não é? Aí experimenta mais uma, até que o vício realmente tomou conta. Os amigos, entre aspas, né, que é uma grande influência, porque me sentir está no fundo do poço. Ele quer que você muitas vezes afunde junto. Me recordo também, um rapaz no presídio, ele falou um dia comigo, eu estava usando droga com meu amigo, eu falei com ele, seu amigo não, porque seu amigo jamais iria querer que você estragasse a sua vida. Ele poderia estar com a dele destruída, mas ele jamais permitiria que você destruísse a sua. Então ele não era seu amigo, não é? E podemos falar aí depressão. Hoje somos espíritos doentes, não é? Perdidos, desorientados, um pouco sem rumo. E aí entramos em depressão, em diversas angústias, e muitas vezes buscamos o consolo, o remédio fora. Né? E nos enveredamos aí pelo uso das drogas. Muitas vezes as drogas sim que vendem nas farmácias, né? Porque são drogarias. É verdade. Então as drogas que vendem nas farmácias, para muitas vezes chegarmos aí às drogas ilegais. A obsessão, não podemos nos esquecer, né? Nossos irmãos desencarnados, ainda às vezes infelizes, né, presos ainda a ideias inferiores, presos ao mal, e tão infelizes que também querem o nosso mal. Então, muitas vezes nos influenciam para mergulharmos aí nos vícios também. E lembranças de vidas passadas, de experiências passadas, como a gente já comentou, porque já podemos ter tido, né, outras vivências utilizando a droga, e hoje ela de alguma forma ainda faz parte, né, e se chegar até nós, nos mergulhamos no vício. E a questão também, não podemos deixar de falar de hereditariedade, né, porque ela influencia, seja tanto física ou psíquica. Não é? Também não podemos nos esquecer, porque é um fator também determinante. Com certeza, né? E aí a gente ainda poderia esticar mais um pouquinho ainda, né? Mas realmente são os principais pontos que você trouxe pra gente. Bom, vamos voltar então com a Viviane. Vivi, a gente estava no bloco passado falando sobre a questão dos vícios, né? Você falou bastante sobre a questão das drogas lícitas e ilícitas, mas eu gostaria que você falasse para a gente sobre a dificuldade
de se largar das drogas, né? Por que é tão difícil a pessoa abandonar o vício? Pois é, Melissa, porque a gente que está de fora acha que é fácil, né? Mas quando nós observamos aí os nossos pequenos vícios do dia a dia, né? Por exemplo, eu, por exemplo, adoro um doce. Eu sei o quanto é difícil deixar de comer doce. Então imagina algo tão sério quanto o álcool, quanto o cigarro, quanto o crack, principalmente. O quanto isso é difícil. Então, nós não podemos julgar, não é? E muitas vezes a gente quer uma mudança imediata, e essa mudança ela não vai acontecer. É impossível acontecer uma mudança imediata. Mas nós podemos observar realmente algumas coisas que influenciam, que é aquilo que leva às drogas, não é? Que muitas vezes continua na vida daquela pessoa. Como a gente citou, os amigos, o próprio meio onde a pessoa está inserida. Com esse trabalho no presídio, a gente consegue observar algumas coisas. Porque o que acontece? Nossa sociedade, ela cobra. Ela quer que a pessoa mude, mas ela não está disposta a ajudar. Então, ela não dá o trabalho, ela não quer oferecer uma amizade, ela quer manter a distância, não é? Porque, entre aspas, nos consideramos homens de bem. Então a gente quer manter a distância, mas isso não vai resolver. Enquanto a gente não mudar nosso conceito e começar a ajudar de alguma forma, essa mudança ela não vai acontecer. Então o que acontece? Essas pessoas que estão nos vícios, elas vão permanecer entre os mesmos amigos, entre aspas, vão permanecer no mesmo ambiente onde elas já estavam, elas não vão conseguir se libertar daquilo. E nós não podemos nos esquecer de uma coisa muito importante: organismos diferentes. Cada um reage de uma maneira diferente à droga. Então, alguns, eles talvez tenham, e graças a Deus nós temos a oportunidade de ver muitos que conseguem, né, se libertar, entre aspas, do vício, porque é uma luta que vai continuar até o fim da vida. Não é? Sim. Porque o vício ele não acaba ali. Então a pessoa vai lutar até o fim da sua vida para nunca mais usar drogas. Mas nós conseguimos ver pessoas que conseguem se livrar dos vícios. Então, mas o organismo é uma coisa que influencia muito, porque o organismo já se adapta de uma tal forma que ele não consegue mais, não é? E não podemos nos esquecer do ponto de vista espiritual, o grau de evolução daquele espírito, porque ele pode no momento de fraqueza ter caído, não é? Mas ele reflete, ele pensa naquilo, ele vê que está fazendo mal, na verdade todos sabem que está fazendo mal, né? Conversando com eles, todos têm a consciência, posso afirmar com 100% de certeza, ninguém quer aquilo para ele. Só que muitas vezes, por comodidade, por como aquilo livra de diversos tipos de pensar nos próprios problemas, na sua intimidade, então ele continua usando, não é? Então, aí o grau de evolução daquele espírito também influencia muito. É verdade. E os obsessores, nossos irmãos, né, ainda mergulhados na sua infelicidade, ainda mergulhados no mal, e que eles ainda querem o nosso mal às vezes. Com certeza, Vivi. Agora, a violência, né? Vamos partir um pouco para o assunto violência. É uma das consequências do uso da droga. A gente vê muito que as drogas sempre levam à violência, né? Dificilmente não levam à violência, né? Então é uma das consequências do uso das drogas. Mas, na verdade, nós podemos observar que ela não está longe da nossa intimidade, da nossa vida, da nossa casa, muitas vezes, né? E o Livro dos Espíritos nos fala, né, que tão repreensível quanto fazer o mal é deixar de fazer o bem, né? Ou seja, não fazer o bem. Ou desejar esse próprio mal também, né? Então, deixar de fazer o bem já é um mal. Agora, desejar o mal também, às vezes a gente nem faz, mas o desejo do mal também já é um mal em si, digamos assim, né? E que quem deseja o mal também é culpado, ou seja, tem a sua cota de responsabilidade, né? O que nós podemos concluir, Viviane, baseado na resposta dos espíritos e do que nós vivemos hoje, né, em sociedade? Melissa, acho muito interessante, né? Porque é inevitável. O mal atrai o mal, né? Então, o uso de drogas vai atrair a violência em algum grau,
para a nossa vida, não é? Mas aconteceu alguns fatos muito interessantes que eu observei há um tempo atrás, e no Facebook, no G1, eles postaram uma matéria de uma pichadora que subiu um prédio de 5 andares e estava pichando esse prédio. E o que aconteceu? Ela caiu. Caiu, se machucou muito, né? Quebrou braços, pernas, né? A cabeça e chegando ao final da tarde, a desencarnação realmente. Mas o que mais me chocou foi ver entre aspas, os homens de bem. Aqueles, né? Nós que muitas vezes nos consideramos homens de bem. Eu fui observar os comentários. Então, foram mais de 7.000 carinhas, né, curtidas, a grande maioria com aquela carinha do ha-ha-ha. E mais de 3.000 comentários. Nesses 3.000 comentários, 99%, eu não li todos, mas pelos que eu li, dava para deduzir, não é? Mais de 99%, todos bem feito. Que bom. Ela merecia muito mais. Nossa. Vou falar as palavras que estavam lá, que eu acho que é importante para a gente refletir. Pichou o chão com sangue. E eu falei, meu Deus, são homens de bem. E aí, eu não aguentei, resolvi fazer um comentário. Mesmo sabendo que Jesus ele já conhece as nossas limitações, eu coloquei para que nós pudéssemos refletir. Então eu coloquei lá. Jesus, neste momento, deve estar olhando para nós e pensando, meus irmãos, ela não aprendeu a lição, mas vocês também não. Vocês imaginam qual foi a reação? Imagino. Então eu recebi milhares, exagero, lógico, né? Recebi vários comentários, todos criticando aquilo que eu falei, inclusive dizendo que eu queria falar em nome de Jesus. E eu pude chegar a uma triste constatação naquele dia, que todos nós falamos de Jesus, mas nós não conhecemos Jesus. Falamos da boca para fora, mas não temos ele na nossa intimidade. E aí a gente, na verdade, consegue observar que nós reclamamos sim dos nossos irmãos. Ela estava errada? Lógico que estava, nada justifica a atitude dela, não é? Mas nós reclamamos dos erros deles, mas não fazemos os mesmos, não cometemos crimes que nos levam à prisão, mas somos capazes de comemorar, de felicitar a morte do nosso irmão infeliz, somos capazes de falar bandido bom é bandido morto, somos capazes de uma série de situações que mostram a nossa verdadeira personalidade. E principalmente hoje com as redes sociais, né? Que está só a nossa carinha lá na tela, né? Mas nós não estamos cara a cara. Então aí muitas vezes nós nos revelamos. E principalmente com essa questão das armas hoje, relembrando novamente, a gente vê aí, né, nossos governantes querendo que crianças de 14 anos aprendam a atirar com o consentimento dos pais. Crianças de 14 anos têm condições de discernir o que é certo e errado? Nós não estamos fazendo isso enquanto adultos. Então, olha que situação delicada, não é? E aí, a doutrina espírita nos mostra que somos seres destroçados, cheios de feridas, querendo bater no outro. Isso que tem acontecido com a gente. Estamos destruídos muitas vezes, mas queremos bater no outro, não é? Violência com violência só gera loucura. E violência ela não resolve nada. E nós colocamos hoje uma fé imensa na violência, não é? Achamos que as armas é que vão resolver e elas não vão resolver, né? Nós não fomos criados para odiar. E nessa situação toda, né, Viviane, nesse contexto todo,
qual a solução, né, para os vícios e para a violência? Tem solução? Tem. Ah, que bom. Antes de eu falar da solução, eu queria só falar uma coisinha que eu lembrei e acho importante. Sim. Nós não podemos nos esquecer que a justiça, ela existe. Não é? E existe a justiça dos homens, são as leis dos homens, e existe a justiça de Deus. As leis dos homens, quando nós fazemos algo de errado, né, nós temos que cumprir a lei. Então, somos condenados, cumprimos essa lei. E a justiça de Deus, e eu falo sempre que a justiça de Deus não é no sentido de que Ele nos condena. Não, é a nossa própria consciência que nos condena. E aí... E vai chegar, é um momento inevitável. Chega um momento que a nossa consciência, ela cobra, porque sempre sabemos quando estamos fazendo algo errado. Então, a consciência cobra, e aí a gente mesmo quer corrigir o erro de alguma forma. E aí Deus vem e fala, então vamos lá, meu filho, vamos corrigir esse erro aí que eu vou te ajudar. É verdade. E aí, quando a gente fala, né, dessa solução, só existe uma: o amor. O amor é a solução para os vícios, para a violência e, na verdade, todos os problemas da nossa vida. Mas não é esse amor que a gente acha que conhece, não é? É um amor que a gente ainda não compreende e muitas vezes ainda até nem quer para as nossas vidas, porque esse amor, ele exige muito de nós, não é? E quando a gente fala de amor, a gente tem que lembrar de Jesus, não é? Porque a vida dele inteira foi amor. E lembrando que esse amor dele não foi dar coisas às pessoas. Não existe um momento que a gente vai encontrar Jesus dando coisas às pessoas. Pelo contrário, ele deu a si mesmo, foi a vida dele, o exemplo dele. As pessoas costumam falar, Jesus morreu para nos salvar. Jesus não morreu para nos salvar. Eu costumo dizer que ele viveu para nos salvar, mas viveu para nos salvar no sentido de ter dado o exemplo, de ter mostrado o caminho. Né? E o amor de Deus. Né? Se a gente está aí hoje vivendo infeliz, muitas vezes, vivendo triste, mas a gente fala que tem fé em Deus, mas a gente duvida desse amor dele, a gente duvida dessa justiça dele. Não é? Então a nossa fé, muitas vezes ela é fraca, né? Essa fé cega. Então a gente tem que ter essa certeza, Deus nos criou para felicidade e tudo vai ficar bem. A gente não pode duvidar nunca disso. E aí para a gente ver, né, algumas situações como o amor, né, ele é fundamental, é ele que vai ajudar. Tem uma... Eu não me recordo agora a PAC, qual a PAC foi, mas uma mãe onde o seu filho foi assassinado por 2 jovens, não é? Ela ficou arrasada, deprimida, né? Ficou muito mal. Mas depois de algum tempo ela tomou uma grande decisão. Ela falou, eu vou acompanhar esses jovens, eu vou visitá-los, porque eu não quero que eles nunca mais repitam essa situação, que eles nunca mais tirem a vida de alguém. E ela começou a visitá-los, né, na PAC, a acompanhá-los. Depois que eles saíram de lá, ela continuou, né, presente na vida deles e ela causou uma revolução na vida desses jovens. Então a gente observa que não existe outra solução. Enquanto a gente querer só um sistema punitivo para o outro, não vai resolver. O que vai resolver é a educação e o amor. Todo mundo já deve ou ter visto o filme ou ter lido o livro A Cabana, onde um homem, a sua filha, ela é assassinada. E ele, com toda uma vida de ódio, né? Até ódio contra Deus mesmo, porque muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós nos revoltamos, falamos, por que comigo? Mas por quê? Teria que ser com outro, não é? Mas aí a gente, na nossa pequenez de sentimentos, a gente se revolta, né? Contra todos e contra Deus. Mas aí Deus vai conversar com ele. Né? E ele fala, olha, eu preciso que você tire as mãos do pescoço dele para que eu possa agir. Porque ele tinha tanto ódio daquele assassino,
que ele já não vivia mais, não é? Era uma vida muito automática, muito sem sentido, muito vazia. Então, Deus, né, representando ali na figura de uma mulher no filme, não é? E também no livro, fala: eu preciso que você tire as mãos do pescoço dele para que eu possa agir. Então, a gente não pode esquecer, Deus está no comando e ele está sempre ao nosso lado. Os momentos difíceis chegam nas nossas vidas, sempre, é inevitável. Mas eles não chegam à toa, existe um motivo para isso. Que a gente não perca a fé e saiba lidar com essa dificuldade, porque tudo vai ficar bem no final, não é? Com certeza. Gandhi, ele tem uma historinha, eu achei muito interessante também, que ele leva 2 socos de um soldado. Ele levanta tranquilamente, sem nenhuma reação. Aí o soldado pergunta, né? Quem te ensinou a ser tão covarde? Ele responde: este homem que está no crucifixo no seu pescoço. Nossa. Então, o que eu posso falar hoje, apresentem Jesus para suas crianças. Apresentem Jesus para os seus jovens. Apresentem Deus para eles, mas apresentem de verdade, não fala da boca para fora, não é só ensinar ele a rezar o Pai Nosso ou qualquer outra oração na hora de dormir. Não, é muito mais do que isso. Envolvam seus filhos numa religião, não deixem eles crescerem para decidir qual religião seguir. Se depois ele quiser mudar, é uma escolha dele. Mas não deixem de envolver Jesus, de envolver Deus, esse Pai tão amoroso, na vida dos seus filhos e nas próprias vidas. Porque a gente às vezes só ouviu falar, mas a gente não conheceu profundamente, a gente não deixou entrar no nosso coração. Então, a única solução é o amor. E é esse amor que Deus sente por nós, é esse amor que Jesus nos ensinou. E para a gente encerrar, Viviane, fala para a gente do projeto que vai acontecer na Fraternidade. Então, Melissa, eu falo que essa questão dos vícios hoje ela é muito delicada e que nós ainda não sabemos como lidar com ela. Muitas pessoas de boa vontade têm procurado ajudar várias pessoas, né? Cometem alguns erros aqui, outros ali, mas estão aí com boa vontade lutando. E nós, no movimento espírita, eu acho que a gente também não pode ficar de fora, né, dessa luta. Então, nós vamos começar aí um trabalho na Fraternidade, vai começar dia 15 de julho, será sempre às segundas-feiras, às 18 horas. A Fraternidade, lembrando, né, no bairro Jardim, Rua José de Alencar, né? Então, às segundas-feiras, a partir do dia 15 de julho, às 18 horas, é um momento de estudo da doutrina espírita, de reflexão, com os nossos irmãos que às vezes estão mergulhados aí na dependência química, do álcool e até outros vícios. Todos estão convidados. É muito parecido com o trabalho que nós já realizamos no presídio. É uma conversa, é um bate-papo sobre... Eu costumo dizer que a doutrina espírita me faz tão bem, ela é tão consoladora, tão orientadora e me ajuda a caminhar, mesmo com meus tombos, não é? Ela me ajuda a caminhar, a seguir em frente. Então, eu espero de todo o coração que ela também os ajude na sua caminhada, nas suas dificuldades aí, na sua luta contra o vício. Então, estão todos convidados. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que a doutrina espírita nos ensina. As leis morais, sobre Deus, sobre Jesus, sobre reencarnação, não é? Sobre tudo. É um bate-papo amigo, fraterno e com esse amor que eu comentei aqui. Então, estão todos convidados. É 1 horinha por semana. Não é mais do que isso. Fica né? o convite. Quem quiser participar. Fica o convite. Viviane, gostaria de agradecer por você ter vindo, aceito, né, o convite para vir ao programa, trazer um tema tão importante. Desde já a gente já deixa aqui as portas abertas para você retornar outras vezes, tá? E te agradeço de coração pela mensagem que você trouxe, foi muito oportuna. Eu é que agradeço a oportunidade, porque é um tema que toca muito o meu coração, né? E agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes queridos, né, pela atenção, e que todas as vezes que a gente vê aí um filho, alguém da família, ou até um vizinho nosso, se enveredando por esse caminho, vamos lá, vamos conversar com ele, não vamos deixar ele chegar a esse ponto, não, né?
Obrigada, gente. Muito obrigada, Viviane. Agradecemos aos ouvintes também que ligaram, participaram aqui. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.